Aí, o que o meu algoritmo genético vai fazer? Como é que ele vai fazer essa seleção de atributos? Tá? Inicialmente, ele vai ter aqui, então, eu sei quais são os lugares que tem 1. Os lugares que tem 1 são os atributos que eu quero conservar. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base original e vou pegar meu indivíduo. Aí eu vou ver todas as posições do meu indivíduo que tem 1, e essas posições eu vou manter numa base modificada, o resto eu vou tirar tudo. Então eu vou reduzir a minha base. Tendo reduzido a minha base, eu vou dar para o meu classificador que eu quero usar no final. Tá? E esse classificador vai gerar um modelo. Tá? Aí eu vou pegar uma outra parte dos dados, também modificada, que eu ainda não vi durante o meu treinamento aqui, tá? E vou avaliar. Aí eu vou usar ali uma métrica, e essa métrica, ela pode ser minha fitness. Então, na verdade, o que vai acontecer? Quando eu entrar nesse loop aqui, criei a população inicial, que são vários indivíduos aleatórios, gerados aleatoriamente, zeros e uns. Tá? No início, esse processo é totalmente aleatório. Aí, o que eu vou fazer? Para cada indivíduo, eu vou ter que fazer isso aqui. Vou pegar a base original, vou tirar tudo que ele não usa, tá? Vou treinar um classificador, vou testar esse classificador, e aí quando eu testar, eu tenho um valor, e esse valor é minha fitness. Olha, você poderia colocar, por exemplo, eu tenho uma noção de um indivíduo que é bom, que eu achei, por exemplo, com processo guloso, tá? Aí eu coloco esse indivíduo na população, mas eu também crio outros. Tá? Então, a chance desse sobressair sobre todos durante N gerações, a probabilidade não é grande. Então, eu sempre selecionar aquele e não conseguir melhorar. Tá? Normalmente, quanto mais inteligência eu colocar na geração inicial, eu vou falar um pouco sobre isso depois, melhor é o resultado e mais rápido eu convirjo. Tá? Então, essa é uma prática comum. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que nem sempre o aleatório é o melhor. Se eu já tenho conhecimento sobre o problema a priori, quanto mais eu usar isso, mais tempo eu estou economizando. Ok? Então, eu gerei isso aleatoriamente, nesse caso desse algoritmo que eu estou falando aqui. Fui lá, treinei, testei e gerei essa fitness. Tá? Essa fitness volta lá para o meu algoritmo, então eu entro nesse loop aqui, normal, só que cada vez que eu entrar ali na fitness, eu faço avaliação de N indivíduos. E é por isso que esse algoritmo pode ser caro, dependendo de como eu implementar. Tá? Porque se eu tenho 100 indivíduos, eu vou ter que rodar um classificador 100 vezes. Tá? E, dependendo da quantidade de dados que eu tenho aí, isso demora bastante. Tá? Mas hoje esse já não é o problema principal. Tá? Já foi muito pior, mas hoje a gente tem vários métodos para tentar otimizar isso daí, além de rodar em paralelo. Tá? Fitness é um negócio muito fácil de paralelizar, você simplesmente joga para todo mundo, elas são independentes e no final você coleta os resultados. Tá? Ficou claro? Então você vê que é um problema que é relevante, a gente tem na maioria das aplicações, tá? Te traz ganho, porque quando você consegue reduzir o seu número de características, isso traz benefícios. Tá? E além disso, a gente tem algumas outras coisas aqui que são interessantes. Tá? E a primeira que a gente fala é que quando eu uso um algoritmo evolucionário, ele considera interações entre os atributos. O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu vou fazer, dependendo do tipo de otimização que eu for fazer, tá? Por exemplo, eu vou fazer esse que eu chamo de gulosa, que é aquela que a gente falou ontem. A heurística gulosa, ela pega um atributo, tá? E a partir desse atributo ele vai adicionando outros, só que ele tem uma métrica. Então, vamos ver aqui, eu tenho aqui de A1, A2, A3 até a N atributos. Tá? Ele calcula uma métrica lá e ranqueia esses atributos. Então, por exemplo, o A2 é melhor para separar as classes que o A1, que é melhor até aqui que o, sei lá, o A7. Tá? Eu ranqueio. Então, eu sei que se eu olhar esses atributos um a um, tá? Esse é melhor que esse é melhor que esse. Só que isso é 1 a 1.
E se eu começasse a olhar o que acontece quando aparece o A1 e o A2? Ou o A1 e o A7? A gente nunca faz esse tipo de comparação porque custa muito computacionalmente. Porque eu teria que fazer as combinações 2A2, 3A3, 4A4. Então, o algoritmo genético, implicitamente, ele faz isso para você. Porque quando ele joga 2 uns aqui, ele está testando o que acontece se eu colocar esses 2 juntos. Tá? Então, ele tem essa natureza mais global, ele considera combinações que, então, por exemplo, as abordagens filtro não conseguem fazer isso. Tá? Porque elas vão ranquear os atributos, aqui 1 a 1. Aí elas vão ver qual que é o segundo melhor, aí eu coloco o segundo melhor. Qual que é o terceiro melhor? Eu coloco o terceiro melhor. E assim vai. Só que eu não sei o que acontece se eu colocar o 1 e o 7 ao mesmo tempo. Eles podem ser muito melhores do que eu colocar o 1, o 2, o 3 e o 7. Tá? Então, essa é uma das vantagens, né? Eu considero interações e eu consigo considerar essas interações porque eu estou fazendo busca global. E tem casos que é proibitivo você testar com todas as combinações. Né? Então, volta naquilo que a gente falou ontem. Eu não posso te garantir que você está no ótimo, mas eu posso te garantir que você está perto dele. Tá? E aí, como ele comentou, eu tenho problemas, eu posso cair num ótimo local? Posso. Tá? O que a gente tem é que tentar fazer com que o cruzamento e a mutação eles funcionem de tal forma que eles evitem que isso aconteça. Tá? Aí, como eu já comentei, uma das desvantagens é o tempo computacional, mas isso funciona para qualquer abordagem wrapper. Porque qualquer abordagem wrapper tem que rodar o classificador para avaliar o que está acontecendo quando ela reduz ou aumenta o número de atributos. Da amostra de dados? Dá. Tá? A gente tem vários métodos mais inteligentes do que um método aleatório para fazer seleção de dados. O próximo... para avaliar fitness. É disso que eu estou falando mesmo. Tem 100 mil, você pega só 100. Tem. Inclusive, o próximo algoritmo que eu vou falar um pouquinho disso. Tá? Bom, então, esse primeiro exemplo que eu dei para vocês é um exemplo de modelagem muito simples, tá? Que tem vantagens claras em relação a outras abordagens. E, em teoria, qualquer um que sabe mexer, que sabe o básico de learning, consegue implementar um genético para fazer isso, porque ele não muda muito do convencional. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho daquela... Eu mostrei lá, né? Evolução de dados, de modelos e de algoritmos. Agora eu vou falar um pouquinho dessa evolução de modelos. Como é que eu crio um modelo, por exemplo, como é que eu crio um conjunto de regras usando um algoritmo evolucionário para fazer classificação. Tá? Primeiro aqui, eu vou falar um pouco do geral, porque essa área ela já foi bastante explorada, tá? Mas sempre aparecem coisas novas. Então, eu vou falar um pouquinho do que é tradicional, já, e aí depois eu vou entrar em outras coisas mais específicas. Tá? Então, para gerar esses tipos de modelos, eu posso usar tanto algoritmo genético quanto programação genética. Né? O que eu mostrei para vocês agora aqui de seleção foi usando o algoritmo genético, que é o padrão, é o tradicional. Embora eu consiga fazer seleção de características usando programação genética. Tá? Agora, aqui no caso dos modelos que eu crio, tanto algoritmos genéticos como programação genética são muito conhecidas. As duas técnicas são muito usadas. E tem 3 tipos de modelos principais que eles geram. Tá? Primeiro são árvores de decisão. Sabem o que é uma árvore de decisão? Ela é muito parecida com esse conjunto de regras, só que, na verdade, eu organizo meus atributos hierarquicamente. Né? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, um atributo sexo. Aí eu falo, se o sexo for feminino, tá, é porque a pessoa está grávida. Se o sexo for masculino, tá, eu poderia jogar outros atributos aqui. Vai ficar meio estranho isso aqui, mas tudo bem. Vou mudar a minha classe aqui.
Se o sexo for feminino, é porque a pessoa não gosta de jogar. Que bonito, hein? Se o sexo for masculino e a idade for maior que 30, ou menor que 30, ele gosta de jogar. Se for maior que 30, não gosta. Isso é uma árvore de decisão, tá? Então, o que eu tenho numa árvore de decisão? Todos os meus nós aqui em cima, tudo que não é nó folha, ele é uma divisão, uma partição do meu espaço de atributos. Então, sempre que o sexo for feminino, eu venho para esse lado da árvore. Sempre que o sexo for masculino, eu venho para cá. E aí eu posso ter outros nós, levando em consideração outros atributos, né? Então, quando o sexo é masculino e a idade é maior que 30, aí a pessoa gosta de jogar, se ela é ou menor que 30, se ela é maior que 30, ela não gosta. Tá? E daqui eu posso extrair regras, né? Se sexo feminino, então, não gosta de jogar. Se sexo masculino e idade menor que 30, gosta de jogar. Tá? Então, facilmente eu consigo extrair aquelas regras dessas árvores de decisão. E por último, uma abordagem que é muito usada com programação genética é eu gerar uma função matemática para fazer a classificação. Tá? Eu vou focar nesses dois últimos modelos, regras de decisão e funções matemáticas, até porque eles são mais utilizados e mais simples. Tá? E aí qualquer outra coisa vocês podem perguntar. Então eu vou começar falando um pouquinho de representação em algoritmo genético. Aí depois eu vou para a parte de programação genética. Tá? Primeiro, uma das formas de fazer isso, então, como eu mencionei anteriormente, é usar um conjunto de regras. Tá? Então eu vou fazer com que o meu indivíduo represente um conjunto de regras. Nesse caso, tá, quando eu considero, eu vou representar um conjunto de regras, tudo bem. Tem duas abordagens principais que são utilizadas. Tá? Uma é conhecida como Pittsburgh e a outra Michigan, porque foram as universidades onde essas abordagens foram criadas. Tá? Então, a Michigan, cada indivíduo representa um conjunto de regras. Tá? Desculpa, na Pittsburgh, cada indivíduo representa um conjunto de regras. E na Michigan, o indivíduo é uma regra só. Então, quando eu uso essa abordagem em Michigan, eu tenho que dar um jeito de combinar vários indivíduos para gerar um conjunto de regras. Tá? E, normalmente, a única coisa que eu represento no indivíduo são as condições da minha regra, é só a parte do C. Tá? Por quê? Porque não faz sentido eu colocar uma classe lá se eu não sei se aquilo está refletido nos meus dados. Então, normalmente, o que eu faço? Eu represento no indivíduo se sexo feminino, se sexo masculino, se idade maior que 30, se idade menor que 30. E como é que eu determino a classe? Eu olho nos meus dados de treinamento. Eu vejo das pessoas que estão lá e o sexo é feminino, tá? A maioria delas está na classe joga ou não joga. E a classe da maioria é a que eu atribuo a minha regra. Tá? Não faz sentido eu evoluir classe se a classe que eu coloco não condiz com que a realidade dos meus dados está me apresentando. Tá? Então, duas abordagens, ou uma regra ou um conjunto de regras. Tá? Classe não vai para o genoma, só a condição, os atributos. E tem duas formas mais conhecidas de representação. Uma de baixo nível e uma de alto nível. Tá? Bom, como o slide diz ali, a minha de baixo nível é uma representação binária. Como é que você representaria uma regra se sexo igual a feminino usando uma representação binária? Tá, mas olha só. Você está falando de um. Aí eu vou te dar um outro atributo que é a idade. E aí, como é que você representa isso binário? Primeiro bit pode ser o sexo? Tá, mas aí... Então, aí eu coloco que o 1 é masculino e o 0 é feminino. Alguma outra ideia? O que eu faço com o que é contínuo? Idade. Como é que eu represento idade aí em binário? Tem como? Se for um intervalo. Então, normalmente o que acontece aqui,
Os atributos que são categóricos, tá? Oi? Você pode separar também um conjunto de bits para representar. Conjunto de bits, sim. Pode ser um bit ou mais, né? Por exemplo, se eu tenho alguma coisa que assume 4 valores, né? Se eu posso ser casado, solteiro, viúvo, o que mais que eu posso ser? Separado, divorciado, tá? Então, se eu tenho esses 4 bits com 4 valores possíveis, com um bit eu não consigo representar, tá? Então, tem 2 representações, uma em que eu faço a redução do número de bits e para cada valor eu seto um bit. As 2 formas são corretas. Em relação aos atributos contínuos, normalmente eu realmente transformo esses contínuos em atributos categóricos. Como é que eu faço isso? Definindo intervalos, né? O que a gente chama de discretizar. Eu pego valores contínuos e crio intervalos, e aí esses intervalos é que se transformam no meu atributo. Aqui tem um exemplo do mais simples, que é usando um bit para cada valor possível para o atributo, né? Então, ali se eu tinha os 4 possíveis valores para estado civil, eu tenho 4 zeros, por exemplo, representando isso, tá? Aí, a partir do momento que eu coloco 1 na primeira posição é casado, 1 na segunda posição é solteiro, 1 na terceira, e assim por diante. Tá? E aí, então, os contínuos eu discretizo. Então, discretizar é sempre transformar alguma coisa contínua em intervalos. Eu coloco intervalos para isso. Então, por exemplo, aqui eu posso criar 5 intervalos, e eu posso representar esse intervalo com, por exemplo, um jeito mais simples, 5 bits, cada bit representa um intervalo. Lógico, se a minha base for grande, eu vou colocando um bit para cada um, para todo mundo, eu acabo com uma representação muito longa, né? Então, eu posso condensar isso, fazendo combinações de um número X de bits que comportem aquele número de valores que eu posso ter. Ok? Então, essa é a forma mais simples. A segunda forma que eu falei para vocês é uma de alto nível. Então, essa é o baixo nível. Aí eu tenho um alto nível. O que vocês considerariam alguma forma de representação de alto nível? Se aproxima mais da descrição do problema, sim. Eu posso ter qualquer tipo de valor, mas como é que eu faço isso? O que vai ser meu gene? Não tem mais representação binária, é alto nível. Eu vou querer me aproximar mais do modelo que eu vou gerar. Se você olhar para um modelo de regras, árvore, tá, mas aí você entra num esquema GP, eu quero um esquema linear. Se eu olhar para uma regra, tá? Se eu escrever aqui para vocês uma regra, como é que eu posso transformar isso no indivíduo? Isso aqui é o que eu quero no final, né? É um if aqui, se isso aqui e isso aqui. Quais são as partes que eu tenho aqui? Tá, do atributo. Classe é esse aqui, ó. Joga, não joga, senão a gente confunde tudo. Atributo. Tem o nome do atributo, um operador e um valor. Então, o que eu vou fazer? Vou falar, ó, meu genoma vai ser o seguinte. Vou guardar o atributo, um operador e um valor. Que aí se serve tanto para contínuo quanto para discreto, né? Eu tenho uma representação que é bem alto nível. Se eu olhar para isso aqui, eu sei o que eu quero dizer. Tá? Então, essa é uma segunda forma de fazer essa representação, né? Então, aqui, esse primeiro exemplo que eu estou dando ali, eu tenho um sexo igual a masculino, salário igual a alto e idade maior que 18. Tá? De novo, vejo que a classe não está lá. A classe faz mais sentido eu extrair dos dados. Tá? Aí eu tenho aqui uma segunda representação, tá? Que ela permite com que eu varie o número de condições que eu tenho na minha regra.